Olá a todos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: a depressão e a relevância da psiquiatria no seu tratamento, na relevância da psicologia e algumas ferramentas extremamente potentes e eficazes contra esse mal que assola milhares de pessoas em todo o mundo. Meu nome é Igor Sereno, eu sou psicólogo, sou especialista em saúde mental e hipnoterapeuta. Vamos lá? Vamos lá. A psiquiatria tem um papel fundamental no diagnóstico e no tratamento da depressão. São os médicos especialistas que prescrevem os medicamentos que ajudam a equilibrar os neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, a dopamina, o cortisol e etc. São esses neurotransmissores que são os essenciais para regular o humor, responsáveis pela regulação do nosso estado interno. A alteração nesses níveis tem como resultado os sintomas. No caso que hoje estamos tratando, falando aqui, são os sintomas depressivos. Esses sintomas podem variar de uma pessoa para outra, mas geralmente eles incluem uma combinação de sinais emocionais, físicos e comportamentais. Alguns exemplos: sentimento de tristeza, de vazio, desesperança, que dura na maior parte do tempo, às vezes o dia inteiro. Outro exemplo, a perda de interesse em atividades e diminuição de vontade de fazer coisas que antes eram prazerosas, como hobbies, interações sociais, sexo, etc. Alterações no apetite, o sujeito come demais ou come de menos, ou não sente simplesmente fome. Distúrbios de sono são muito comuns. O sujeito simplesmente não consegue adormecer, é angustiante. Ou o contrário, dorme demais. Fadiga, baixa de energia, sensação constante de cansaço, falta de energia, mesmo depois de ter dormido um longo período. Sentimento de culpa, de inutilidade, de forma excessiva, de que um sentimento de que não é bom o suficiente, muitas vezes sem nenhuma causa, sem nenhum problema ter ocorrido. É muito comum também dificuldade de concentração, de tomar decisões ou de se lembrar de pequenos detalhes. Às vezes agitação, o sujeito fica muito inquieto. Por outras vezes a pessoa pode ficar muito lenta nas atividades físicas e mentais. Pensamentos de morte ou de suicídio. E muitas das vezes tentativas de suicídio e de violência autoprovocada. Esses são apenas alguns dos sintomas aos quais as alterações de humor provocadas pela falta de dopamina, de serotonina, de cortisol no organismo podem acarretar. Vamos avançar. Além do tratamento medicamentoso, a terapia é fundamental para a mudança de padrão de pensamento e dos comportamentos. É também através dela que a pessoa em depressão encontra meios de identificar seus padrões de pensamento que levam aos comportamentos e assim gerar mudanças internas profundas que irão promover uma visão mais realista, às vezes mais positiva da vida. A terapia ela oferece um espaço seguro para explorar pensamentos, emoções, sentimentos que muitas das vezes levaram o sujeito à depressão. Então, a psiquiatria é fundamental para ajuste dos hormônios através da medicação. E a terapia é fundamental
para que o seu padrão de pensamento, de emoções, de sentimento estejam sempre equilibrados, para que você esteja sempre bem resolvida com suas questões. Assim, impedindo que você deprima. Psiquiatria, terapia e as ferramentas terapêuticas comprovadamente eficazes. Vamos lá? Um aspecto que merece destaque é a hipnose enquanto ferramenta terapêutica. A hipnose é uma técnica que tem sido estudada como uma forma potente e muito eficaz no tratamento complementar para a depressão. Por quê? A hipnose ela induz a um estado de consciência alterada que ajuda o paciente a se desconectar das suas preocupações do dia a dia e o leva em transe, mas de forma consciente. Você não fica apagado. O leva a acessar as memórias que geraram emoções de memórias que foram reprimidas, recalcadas. Por terem sido reprimidas e recalcadas, porque foram extremamente traumáticas. Mecanismo de defesa do ego. Vamos esconder isso porque é muito pesado. Vamos colocar debaixo do tapete, lá no inconsciente. Porém, isso tem um preço psíquico. Conteúdo reprimido, recalcado, gera sintomas. A hipnose clínica tem várias técnicas. Uma delas é a regressão de memória, que faz com que seja vindo à luz do consciente esse material reprimido. E ele é, nesse processo hipnótico, ressignificado. Esse registro, uma vez identificado e ressignificado, o sintoma deixa de se manifestar. Não faz mais sentido. Regressão de memória é só uma das técnicas usadas em hipnose clínica. Existem várias outras, como terapia das partes, efeito Swiss, hipnose ericksoniana. Há diversas outras formas de usar a hipnose clínica para se encontrar e se resolver. Ainda está na dúvida? Eu deixei aqui alguns relatos de alguns pacientes que, com muito carinho, deixaram o seu feedback. O próximo pode ser daquela pessoa que você conhece, ou, se for o caso, pode ser o seu. Permita-se.